Bom final de noite a todos, começo de um novo dia. A paz do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa operar poderosamente em nossas vidas. E eu queria estar compartilhando algo que o Senhor me deu agora, nesse exato momento. É uma reflexão, um diálogo partindo de algo bastante pertinente no momento que a gente está passando. E eu vou estar começando aqui em Isaías, no capítulo 1. Lembrando que o profeta Isaías, ele foi levantado no período na metade do século 8, cerca de 740, 700 anos antes de Cristo. Era na época que estava em ascensão o Império Assírio, e espiritualmente estava bastante em crise lá os reis ímpios, contaminação, muito pecado, imoralidade, idolatria, injustiça social. E nós percebemos como a palavra do Senhor ela é bastante atemporal, né? Com a palavra de Deus ela não tem passado, presente nem futuro. Ela é presente num tempo único, porque ela é presente num tempo espiritual. E esse tempo espiritual ele é elétrico, ele é conduzido em todas as eras. E a gente vê que isso há mais de quase 2000 anos, né? Se a gente for fazer o cálculo, que isso vem se repetindo, a teimosia e o pecado ele continua, né? Aflorando. E eu começo aqui no capítulo 1. Eu vou do 10, Isaías 1, do versículo 10 em diante. Contra o culto hipócrita. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Dai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, o povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos? Que viesses a pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as luas novas. Os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar a iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas e estou cansado de as suportar. Por isso, quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer mal, aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai das causas das viúvas.
aqui já começa no princípio do texto a questão de sacrifício de tolo, né? O Senhor já estava cansado da barganha. O povo ia lá, pecava, fazia todo tipo de atrocidade. Aí depois, nesse tempo, ela ainda era permitido o sacrifício de animais, né? Achavam que ia barganhar com o Senhor, né? Ia lá, matava um animal e estava tudo bem. Trazendo para os tempos de hoje é exatamente isso que acontece, né? A diferença é que a gente não tem mais sacrifício de sangue de animais, mas nós temos essa barganha em querer barganhar com o Senhor, né? Através de fazer sacrifícios que o Senhor, eles não percebem que o Senhor, ele quer santidade, quer pureza. E infelizmente as reuniões que nós temos hoje, a maioria é solene, são reuniões que o Senhor nem, infelizmente a realidade é essa, o Senhor nem se faz presente ali. Porque foi continuando. Isso foi tão continuando que eu pulo para Jeremias agora, para você ver como isso é progressivo. E Jeremias, ele foi levantado pelo Senhor ao, quer dizer, 70 anos depois de Isaías. Então a gente coloca 70 anos atrás, quando Isaías falou sobre isso, Jeremias vai falar agora no capítulo 7, Jeremias, a falsidade da religião dos judeus. Para você ver como isso é uma coisa gradativa. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor, proclama ali esta palavra e diz: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrai por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vós fiéis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos, as vossas obras, se deveras praticardes juízo entre o homem e o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vos confiar em palavras falsas que para nada vos aproveitam. Porventura furtareis, matareis, adulterareis, jurareis falsamente, queimareis incenso a Baal e andareis após outros deuses que não conhecestes? Então vireis e vos porei diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: fomos libertados para fazer todas essas abominações? E pôs esta casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde ao princípio fiz habitar o meu nome, e veja que lhe fiz por causa da maldade do povo Israel. Por causa da maldade do meu povo Israel. Agora, pois, porquanto fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei madrugando e falando e não ouviste, chamei-vos e não respondestes, farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiei, e a este lugar que vos dei a vós e vossos pais, como fiz a Siló, e lançar-vos-ei de diante de minha face, como lancei a todos os vossos irmãos, a toda a geração de Efraim. Tu, pois, não ores por este povo,
nem levantes por ele clamor ou oração, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Porventura não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos a rainhas dos céus. Então oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor, e não a si mesmo para a confusão dos seus rostos? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens, sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. Acender-se-á e não se apagará. Quer dizer que essa contaminação religiosa, ela vem de longe. Essa profanação, as reuniões solenes. Infelizmente, esse movimento que hoje tem dentro dos templos religiosos, eles nada edificam, né? Nada eles têm um culto que é muito superficial, muito espetaculoso, e as pessoas elas estão preocupadas em fazer membros para o templo religioso, para manter o templo aberto financeiramente, tirar proveito, lucros daquilo. As pessoas não se interessam de ler a palavra profundamente. Elas estão em busca só de profecia, de profetada, de revelação. E a palavra de arrependimento, aquela palavra que vai penetrar no coração e vai fazer você ter uma intimidade com Deus, você não tem mais. Porque a preocupação é em manter o templo lotado de pessoas ali que estão lá dentro, mas elas estão vazias dentro de si mesmo. O templo está lotado, mas as pessoas estão vazias. Porque intimidade com Deus nunca foi você passar 2 horas dentro de um culto de reteté, de palhaçada gospel, né? Com essa falácia de línguas estranhíssimas, coisas que a palavra de Deus não traz nada sobre isso. Em nenhum momento nas escrituras você vai ver línguas estranhas nas escrituras. Se as pessoas elas não conseguem nem trazer uma comunicação falando no seu próprio idioma, uma mensagem dos céus para as pessoas, quem dera elas trouxessem uma palavra do Espírito Santo de Deus, porque é muito mais preocupado em ser super ungido, ser super crente, mas a palavra de edificar, da correção, ela não vem. E poucos querem hoje, né? É bem semelhante a esses tempos aqui. Isso nós estamos falando há quase 2000 anos. E a tendência foi piorando, porque em Jeremias 14, o Senhor fala novamente a Jeremias agora, direcionado aos falsos profetas. A oração de Jeremias e a resposta de Deus. Jeremias 14, do 7 em diante. Ainda que as nossas maldades testifiquem contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram contra ti. Pecamos. Esperança de Israel e Redentor seu no tempo da angústia, porque serias como um estrangeiro na terra e como um viajante que se
retira a passar a noite? Porque serias como um homem surpreendido, como poderoso que não pode livrar? Mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome, não nos desampares. Assim diz o Senhor acerca deste povo. Pois que tanto gostaram de andar errantes e não retivaram os seus pés, por isso o Senhor não se agrada deles, mas agora se lembrará da iniquidade deles e visitará os seus pecados. Disse-me mais o Senhor: não rogues por este povo para seu bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e oferta de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Então disse eu: Senhor Deus, eis que os profetas lhe dizem: não vereis espada e nem tereis fome. Antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente no meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam no meu nome, sem que eu os tenha mandado, e que dizem: nem espada, nem fome nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. E o povo a que eles profetizam serão lançados nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. Não haverá quem os sepultem, tanto eles como as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto lhe dirás esta palavra: os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem filha do meu povo está gravemente ferida, de chaga muito dolorosa. Quer dizer, é só o que a gente vê hoje, né? As pessoas pregando prosperidade, que tá tudo bem, que vai ficar tudo em paz, sendo que não vai. Como nós vimos de Isaías até aqui em Jeremias 14, e de Isaías para Jeremias são 70 anos aproximadamente, as coisas só foram piorando. E de Jeremias até os dias atuais, a gente vê que tá cada vez pior, e é isso que a gente vê. Falsos profetas, tudo interessado só no seu ego, interessado no seu bem-estar. Eles não têm nenhum tipo de intenção de edificar a vida de ninguém. Muitos aí estão preocupados só em ser superstar, super pregador, pregador coach, motivacional, levando as pessoas pela emoção, tudo cheio de vaidade, porque infelizmente o templo religioso, eu digo por experiência própria, os que eu frequentei, eu dou glória a Deus por o Senhor ter me tirado desse meio, porque o Senhor não quer ninguém dentro de templo religioso, porque todas as ordenanças que são feitas dentro do templo, a maioria é tudo errada. As pessoas vêm dizer: não, tem que congregar porque nós somos seres humanos, nós somos falhos. Sim, nós somos falhos. Porque a questão não é que nós somos falhos. Falhos nós somos. Mas mais falho é não seguir a sã doutrina. Porque para ser uma congregação de verdade, nós temos que estar no mesmo espírito. Certo? Não se pode ter competição e vaidade dentro de uma congregação. Se ela for uma congregação, uma igreja, um corpo de Cristo, então ela tem que todos estarem no mesmo propósito. Não pode ter disserção. E você vê que o templo religioso ele faz muito isso, ele faz divisão. O que era para ser um corpo de Cristo, pelo contrário, é uma divisão. Automaticamente eles fazem uma divisão. Porque, irmãos, a gente tem que entender que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Lá em Atos 17, 24, o Senhor vai falar sobre isso.
Sabe por que ele não habita? Porque a partir do momento que ele manda Yeshua, que ele manda o Senhor Jesus aqui para a terra, ele já automaticamente já está cessando essa questão dos templos de pedra. Porque você vê que a questão do templo, ela, desde o princípio, ela foi corrompida, ela foi contaminada. Salomão, no segundo templo, Salomão se envolveu com feitiçarias, paganismo, com todo tipo de adoração pagã. E isso foi contaminando o templo. Então o Senhor, para dar um basta nisso, o Senhor envia o Senhor Jesus. E a partir desse momento, ninguém é mais para estar dentro de templo religioso. A gente, para congregar, a gente tem que estar todo mundo na mesma fé. A gente tem que se santificar. Aí as pessoas querem subir em altar, querem estar dando palavra de correção, sendo que elas propriamente não começam nem pela sua própria casa. Porque o Senhor vai dizer que primeiramente tem que colocar a casa em ordem. A gente tem que santificar nosso lar. E a gente tem que começar a fazer isso com nossos familiares. E aí isso aí vai sendo gradativo e vai crescendo. A gente vai começando a ter ali uma intimidade com o Senhor, entre um grupo familiar. E isso vai aparecendo novos irmãos, porque até a questão do dízimo é uma contradição, porque uma igreja não é para ela trabalhar com questão de dinheiro. Dízimo, 10%, isso é coisa de homem. Dízimo nunca foi dinheiro nas escrituras. Dízimo no princípio, sempre foi alimento. Deuteronômio 14 vai falar sobre isso. Só que é algo bem complexo para se falar, né? Porque todas praticam essa mesma forma de dízimo, o dízimo financeiro. E aí todo mundo aí vai falar que, mas tem as despesas da igreja. Sim, por isso mesmo que o Senhor não quer ninguém com o templo aberto. Porque o dinheiro é a raiz de todos os males. Onde tem dinheiro no meio, começa a acontecer ganância. E Satanás começa a usar essa brecha. Porque dinheiro dentro de uma congregação, ele já vai dar o quê? Brecha para Satanás. Se começarem a ver que está entrando dinheiro demais, aí eles vão começar a crescer o olho, aí começa a se desviar. Como muitas igrejas hoje em dia, essas Assembleias de Deus aí, elas funcionam como se fossem empresas religiosas. O interesse deles é manter a igreja bastante lotada para poder consumir do dízimo das pessoas. E são templos cheios e corações vazios, né? Tem a Universal também. O Edir Macedo aí, muito milionário. Sem falar que muitas se corromperam por outras questões, que elas são dominadas por outros tipos de coisas que eu não posso falar aqui, mas é a verdade. E como a gente viu, não é de hoje, né? E, irmãos, nós temos que buscar nesses dias, são dias maus. Não vai ficar nada bem, que nem fala aqui em Jeremias 14. Não caia nessa ladainha de que você primeiramente, irmão, busque uma intimidade particular, porque o nosso Jesus, vocês viram qual foi a atitude que ele teve lá no templo, porque era. Ali é outra sombra do que Cristo quis falar, do que Cristo queria que as pessoas fizessem. Por quê? Porque ele ali já mostrou que não queria ninguém dentro de templo, porque o templo ele é comércio. Se você tiver uma igrejinha pequena que esteja ainda na sã doutrina, é bom. Mas se você for para essas grandes superstar, de super bandas, de vaidosos, super crente, se afasta, que o Senhor não tá lá não. E João 4, 21
do 21 ao 24, ele vai falar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que o que adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então vamos acabar com esse movimento, com esse reteté, com esse show, com esse caicai dentro do templo, porque vai ficando cada vez pior. Porque quer se amostrar para dizer que é crente, isso não precisa. O crente, o cristão, ele tem o seu testemunho, é a sua própria vida, sua própria mudança de caráter, de rotina. Isso já é um testemunho, isso já é, você não é preciso estar com Bíblia debaixo do braço e 24 horas de calça, de paletó para dizer que é cristão, que é crente, sendo que por dentro você é extremamente, como eu sempre falo, né? Chega na igreja é um santo, mas em casa é um bicho feroz. Então não adianta. Nós temos que mostrar que somos cristãos a partir do nosso caráter, né? Nós somos um testemunho vivo. Nós somos o templo do Senhor. Nós somos o templo. A partir do momento em que o Messias morreu ali na cruz, foi estabelecida uma nova aliança. Porque o Senhor, a sua palavra é perfeita. Ela não tem disse-me disse. O Senhor diz que o que passar do sim, sim, né, ou do não, não, é procedência do maligno. A palavra tem que ser sim, sim ou não, não. Passou disso, é procedência do maligno. Então, é importante nós nos santificarmos, buscar o Senhor, buscar Ele em espírito e em verdade, como João 4, 21 ao 24 fala. Temos que estar sempre buscando adorar o Pai em espírito e verdade. Vamos orar por menos movimento, menos sacrifício de tolo, menos coisas físicas e mais coisas espirituais. Eu digo menos coisas físicas, é menos caicai, é menos blá 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 de línguas estranhas, que isso não existe. E depois eu vou estar fazendo um vídeo sobre isso também, sobre a questão das línguas estranhas. Línguas estranhas não, né? Língua dos anjos, que muitos dizem aí, né, que é a língua dos anjos que eles estão falando, que não tem nada disso. Como eu falei, as pessoas não conseguem manter uma mensagem nem com o seu próprio idioma, aí quer falar a língua de anjo. Então, vou fazer uma oração para terminar e que a gente possa refletir. Senhor, meu Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui ministrando Tua palavra, que tudo que eu falei foi dentro da Tua palavra, Senhor, porque Tu concedeste, o Senhor me chamaste agora para fazer esse pequeno vídeo e que ele possa alcançar muitas pessoas e que elas possam ver que a Tua palavra, quando a gente busca, a gente encontra as verdades, porque só na Tua palavra que nós podemos estar crescendo para ministrar a Tua palavra em espírito e verdade, para a gente poder estar tendo autoridade para falar no Teu nome, Senhor, porque o Senhor vai dizer em João 8,32 que quem conhece a verdade